Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus mais um dia, mais uma leitura, mais um capítulo, mais uma pílula de conhecimento. Que você seja aí abençoado, você seja agraciado e que a bênção de Deus possa ser derramada sobre a sua vida. Vamos orar, pedir a bênção de Deus. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa tarde, obrigado por esse dia. Obrigado por termos o Espírito Santo, Pai. Ajuda-nos, orienta-nos e alimenta-nos através da Tua palavra. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para o capítulo 26 de Atos. Então Agripa, dirigindo-se a Paulo, declarou: é permitido que faças uso da palavra em tua defesa. Em seguida, Paulo fez um sinal com a mão e iniciou a apresentação de sua defesa. Ó Rei Agripa, considero-me abençoado por poder estar hoje em tua presença a fim de verbalizar minha defesa contra todas as acusações dos líderes judeus, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por esse motivo, rogo-te que me ouças com paciência. É de pleno conhecimento de todos os judeus, como tenho vivido desde criança, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conheceram há muito tempo e podem testemunhar, se assim o desejarem, que como fariseu vivi conforme os ditames da seita mais rigorosa da nossa religião. Contudo, agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com todo fervor, dia e noite sem parar. É precisamente por essa esperança que estou sendo acusado pelos líderes judeus. Porque se julga inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos, eu igualmente estava seguro de que deveria me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente assim que procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos chefes, dos sacerdotes, atirei muitos santos aos cárceres. E quando eram sentenciados à pena de morte, eu sempre dava o meu voto contra eles. Várias vezes corri de sinagoga em sinagoga com o objetivo de castigá-los e fazia de tudo para obrigá-los a blasfemar. Em minha fúria obstinada contra eles, atravessei terras estrangeiras para capturá-los. Em uma dessas viagens, eu estava me dirigindo para Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes e por eles próprios comissionado. Entretanto, por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, muito mais brilhante do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que caminhavam comigo. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em aramaico: Saulo, Saulo, por que razão me persegues? Porquanto resistires ao aguilhão, só te causará sofrimento. Foi quando indaguei: quem és tu, Senhor? Ao que replicou o Senhor: sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste da minha parte, como daquelas que te manifestei. Irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Sendo assim, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco e em seguida aos que estavam em Jerusalém, depois em toda a Judéia, igualmente aos gentios, admoestando que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que denotassem seu sincero arrependimento. E por isso que alguns líderes judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram assassinar-me. Todavia tenho sido agraciado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por essa razão estou aqui e posso testemunhar tanto às pessoas simples como aos cultos e notáveis. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés
nos advertiram que haveria de ocorrer, ou seja, como Cristo deveria sofrer e como ele seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria luz a este povo e de igual modo a todos os gentios. Todavia, enquanto Paulo apresentava sua defesa, Festo interrompeu o discurso e exclamou irritado: "Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar." Olha só, Paulo agora está perante o rei Agripa e perante o governador Festo para fazer a sua defesa. E Paulo, ele sempre foi muito versado, tanto nas escrituras quanto nos idiomas da época, que era o aramaico, o latim, o grego, o hebraico. E ele faz a sua defesa perante todas as autoridades. E você pode ver que ele sempre traz o mesmo testemunho, ele sempre traz a visão, ele sempre mostra o Jesus que apareceu para ele no caminho de Damasco. E mostra que ele só está apenas vivendo o que os profetas falaram, o que as escrituras falaram, e ele está vivendo esta época para que ele possa manifestar a vontade de Deus aos corações, às pessoas que estão desiludidas, distantes, longe do caminho de Deus. E ele, como porta-voz chamado por Deus, não tinha uma outra testemunha e não tinha uma outra forma de mostrar a não ser através da visão que ele teve. Como é que ele vai testemunhar? Como é que ele vai usar uma visão como prova de que Jesus o chamou? Mas o que importa? O que importa é o que Jesus testifica dentro da gente. O que importa é o que Jesus está falando ao nosso coração. O que importa é que você sabe ao respeito dele, o que importa é que ele sabe ao seu respeito. Isso é o mais importante. E a ousadia de Paulo era uma coisa que eles jamais conseguiam desconsiderar. Eles não podiam jamais negar que tinha ousadia em Paulo e tinha intrepidez para falar. Enquanto ele está falando, vem aqui o Festo e interrompe o discurso e fala: "Você está louco, você está delirando. Estas muitas letras te fizeram enlouquecer." No entanto, Paulo argumentou: "Não estou enlouquecido, ó excelentíssimo Festo. Muito diferente disso, estou declarando palavras verdadeiras em pleno juízo. Porquanto o rei, perante a quem falo sinceramente, compreende bem esses assuntos. E por isso não acredito que nada do que falei vos tenha escapado ao conhecimento, posto que esses eventos não ocorreram em um canto às escondidas. Acreditais, ó rei Agripa, nos profetas? Sei que credes." Então Agripa ponderou: "Crês tu que em tão pouco tempo podes persuadir-me a converter-me também em um cristão?" Paulo aqui é interrompido por Festo, ao mesmo tempo em que ele é interrompido, e Festo diz que você está ficando louco, as tuas muitas letras, o teu muito estudar te deixou louco. Ele falou: "Não, estou lúcido. Ao contrário, eu estou claro, estou em perfeito juízo. Aliás, o rei sabe do que eu estou falando, não é, rei Agripa? Você acredita realmente nos profetas?" E antes que o rei terminasse ou esboçasse alguma reação, ele diz: "Então, eu sei que você crê." Ele pergunta e ao mesmo tempo responde: "Eu sei que o senhor crê." E aí o rei fala para ele: "Você acredita que pode persuadir e me converter em tão pouco tempo?" Então o rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, seguidos de todos que com eles estavam assentados, e retirando-se do salão, comentavam entre si: "Esse homem não fez absolutamente nada que merecesse prisão, nem muito menos a pena de morte." E aconteceu que Agripa confessou a Festo: "Este homem bem poderia ser posto em liberdade, caso não tivesse apelado para César." Diante desse acontecimento aqui, eu posso reafirmar uma frase que eu sempre falo: somente o que é permanece. Somente o que é permanece. Na verdade, a intrepidez, a ousadia, a coragem de Paulo em cumprir o chamado que Deus tinha para ele, para pregar tanto a indoutos como a cultos,
tanto a presidentes e juízes e governadores como a reis, ele sempre tinha a mesma ousadia e a mesma fé, a mesma coragem e o mesmo amor. Era poderosa a palavra que saía da boca de Paulo, porque saía orientada pelo Espírito Santo. Esse foi aí o discurso de Paulo para o rei Agripa. Esse foi o capítulo 26. A gente se encontra amanhã. Até lá, um forte abraço.